O Samuel Bertolini, ele diz o seguinte: o Haddad no 247, quando o Haddad deu entrevista no 247, os superchats eram questionando o Haddad em suas posições direitistas. A base petista está contra o Haddad? Dizem que existe um centro-esquerda no PCdoB, segundo Paulo Moreira Leite. Ele pediu para você comentar. No PCdoB. Então, eu acho que tanto o PCdoB como o PT estão divididos nesse sentido, né? A base do PT está desconfiada porque não acontece nada. É uma derrota após a outra e não há mobilização, não há luta efetiva. Depois as pessoas percebem também a manipulação meio... que é muito evidente, né? Por exemplo, durante a campanha eleitoral era o negócio de que o Bolsonaro era o fim do mundo. O pessoal vê agora que isso daí não era sério, era só para consumo eleitoral. Agora, Bolsonaro aí, você tem que fazer um bloco com o Fernando Henrique Cardoso, né? É lógico que o pessoal vai percebendo isso. E o PCdoB está dividido desde antes da eleição, né? Eles queriam votar no Ciro Gomes, por causa da divisão, eles acabaram votando no Lula. Bom, próxima pergunta e o próximo comentário também. Agradecer a Núbia pelo superchat, ela diz o seguinte: enviem as análises num pendrive para o Lula. A Edna Castro também agradecer, ela diz: obrigado por todo o trabalho de luta e resistência, Lula livre. Agradecer a Isabel Cristina Barbosa. Bom, ela comenta sobre as posições do Haddad sobre a Venezuela, mas você acabou falando, ela foi antes de você comentar. Agradecer a Elizabeth Novi, o Jardes Tenório Barbosa também pelo superchat. Ele diz: 247 deve ser respeitado simplesmente por estar no campo progressista da luta. Iracema Naneri também agradecer. E o Fábio Dantas. Só um detalhe: ninguém está acusando o 247 de nada. Não, eu acho que ele tá, Haddad, né? Não, acho que ele está debatendo com o pessoal do próprio chat, na verdade. Tem o pessoal que... O Fábio Dantas, que diz: vergonhosa contradição do PT. Hoje, em uma live, determinado cidadão estava rasgando seda para um dos filhos do Bozo. Parabéns, PCO, pela excelente análise política. O Wilton Santos também, ele diz: qual a influência das igrejas evangélicas na desmobilização do povo? Elas não estariam alienando o povo e cooptando a base social da esquerda? Na realidade, as igrejas evangélicas, elas estão aproveitando o vazio deixado pelos partidos de esquerda, né? Quer dizer, você não pode chegar e falar: fulano está alienando o povo. Você que tem que ir lá e desalienar o povo, vamos dizer assim. O povo tem que se desalienar. Isso daí já é mais complicado, né? Porque a população, as massas, os setores da população pobre e trabalhadora, elas, assim como a burguesia também, como todas as classes sociais, eles precisam de organização para poder fazer as coisas. Então, se você não tem uma organização, então o correto é propor a organização, não simplesmente criticar os indivíduos dispersos que não estão conseguindo fazer nada. Ou que, como você disse, estão fora da realidade e também não conseguem ver o que está acontecendo. A gente deveria ter uma atitude ativa. Vamos lá, organizar esse pessoal, vamos discutir política, vamos mostrar o que está acontecendo e tal. Agora, quando há organização, a responsabilidade cabe aos elementos que estão no topo da pirâmide, né? Porque a gente não pode esperar que o presidente do sindicato não faça nada, a diretoria não faça nada, e o trabalhador que está lá sozinho na fábrica vai ele tomar a iniciativa de movimentar o aparelho sindical, que é estranho, né? Nós temos que dirigir a nossa crítica à cúpula e não à base.
E também, de qualquer maneira, só mais uma coisa, porque a gente vê muito essa crítica, né, que o povo é alienado e tal. A gente tem que compreender que, não fosse por um raciocínio geral, do ponto de vista prático, não adianta nada isso aí. Né? A única coisa que adianta é você procurar convencer as pessoas de quais são os seus verdadeiros interesses e mobilizar essas pessoas. Então a gente fala, o povo é assim, o povo é assado, mas isso não é prático, não é funcional. Mesmo que fosse verdadeiro, a crítica fosse uma crítica verdadeira, normalmente eu não concordo com essa crítica. Eu acho, por exemplo, que é absurdo esperar de uma pessoa que não tem um fuzil na mão que ele atue como se ele fosse um soldado. Né? Se ele não tem os instrumentos, não pode se esperar. Nós não podemos esperar que o analfabeto dê aula na universidade, cada um. Né? Nós temos que ver quais são os meios, quais são os recursos que as pessoas têm. Mas, independentemente disso, mesmo que fosse verdade que todo mundo tem a mesma responsabilidade pela situação política, isso daí não é funcional. Não adianta falar isso aí. Finalmente você vai ter que ir lá na fábrica, no local de trabalho, no bairro, e vai ter que conversar com o pessoal e tentar organizar o pessoal. Se o pessoal está muito idiotizado, tem que fazer um esforço para tirar eles dessa situação de idiotia. Não adianta a gente simplesmente fazer uma crítica moral ao povo. Bom, agradecer também Flávio Macharete, Davi Salles, Rodrigo Pedro, que pergunta: você não acha que o Haddad quer fazer uma união com Ciro para 2022, numa chapa de centro-esquerda, entre aspas? Aí ele diz, risos da plateia. Até como vice do PDT? Eu acho meio absurdo essa posição, se o Haddad estiver pensando nisso. Eu, inclusive, não sei o que exatamente... qual que é o... Não, eu até sei qual é o plano. O plano é tornar o PT um partido, né, que possa ser digerido pela direita, pela burguesia. É um plano besta, porque a burguesia apoia o Bolsonaro. Tudo bem, poderia ser que a burguesia abandonasse o Bolsonaro diante de uma falência muito grande do governo Bolsonaro, de uma crise, e passasse para apoiar outro partido. Mas eu acho muito difícil que seja o PT. Mesmo o PT de coleirinha, né, de roupinha de cachorro, tudo, eu acho que a burguesia não está muito para PT. Só se eles conseguirem mesmo destruir o PT e tirar todo esse setor sindical, tudo. Um problema, apesar que a gente já gastou muito tempo aqui, um problema é o seguinte: o Haddad fala em social-democracia, mas a social-democracia que ele vê, tal como ela é na Europa hoje, ela é um fenômeno de países ricos. Né? Por que ela é um fenômeno de países ricos? A social-democracia, o que ela é? Ela é uma classe média de esquerda que se apoia sobre os trabalhadores, sobre setores populares, etc. e tal. E ela consegue ser extremamente moderada porque o imperialismo desses países consegue dar uma quantidade de migalhas econômicas para os trabalhadores para manter os trabalhadores relativamente calmos. Mas no Brasil as contradições são muito profundas. Então, por exemplo, se você tem você vê, o PSDB, por exemplo, sempre falou que era um partido social-democrata. Por que ele não conseguiu ser um partido social-democrata? Porque a política que a burguesia tem que levar aqui, ela faz com que as massas se voltem, inclusive eleitoralmente, contra esse partido muito rapidamente. Muito mais rapidamente do que na Europa. Né? A situação aqui é mais explosiva. O PT, por exemplo,
né, é uma ilusão de muita gente, ele não conseguiu governar porque a política dele era uma política que permitia a governabilidade. Ele conseguiu governar porque a situação em que ele governou era favorável. Senão ele teria caído muito antes. Né? O governo Lula, ele conseguiu uma estabilidade devido à situação do mercado mundial. Né? Num determinado período no mercado mundial, houve uma situação favorável da venda de commodities que deu ao Estado um pouquinho de gordura para queimar com a população. Quer dizer, foi uma situação excepcional. O Brasil não é a França. O Brasil é o país da miséria. Tudo bem que a França está se aproximando. A gente fala que vão chegar ao primeiro mundo, né? Mas esse é o primeiro mundo que está chegando aqui, né? Mas o Brasil não é a França, não é os Estados Unidos, não é a Alemanha. Por pior que seja a situação lá, a capacidade da burguesia de dar coisas para a classe operária, que não é uma grande coisa, para manter a classe operária controlada, é muito maior do que aqui. Né? E à medida que eles começam a atacar lá, e a situação começa a se abrasileirar, o negócio fica feio, como a gente viu com os coletes amarelos. Os coletes amarelos são produto de uma política agressiva neoliberal do Macron. Então, quer dizer, a política social-democrata no Brasil, ela não tem uma base estável. Por isso que o PT não pode ser considerado como um partido social-democrata. Ele governou aí como uma espécie de partido social-democrata por um período, mas porque a situação era muito especial. É a mesma coisa que o chavismo. O chavismo ele conseguiu se consolidar através dos programas sociais na época em que o petróleo estava em alta. Agora a situação ficou difícil lá. Né? E o imperialismo está procurando tirar proveito dessas dificuldades para invadir o país, tomar conta e tal. No final das contas, é assim, em todos os países do mundo, a situação caminha para um grande enfrentamento. A única solução para a esquerda é acabar com a burguesia. Porque a burguesia é uma coisa podre, parasitária. A gente vê no Brasil, né? O fato deles terem todos apoiado o Bolsonaro mostra que é uma classe social que tinha que ser jogada na lata do lixo. É como quando a burguesia, é o que ficou demonstrado pela burguesia quando eles apoiaram o fascismo na Europa. O cara apoia o Hitler, tinha que acabar com a classe social que apoiou o Hitler. É que aí houve todo... Bom, não vamos entrar no mérito, mas por uma série de motivos não aconteceu isso daí. Mesma coisa na Itália. A classe operária italiana, por exemplo, queria acabar com tudo. Vocês imaginam, você viver 20 anos debaixo do domínio do Mussolini, apoiado por toda a burguesia italiana, os operários queriam acabar, não queria acabar com Mussolini, queria acabar com todos eles. Aí, bom, Partido Comunista, Stalin, essa coisa toda, né, muita discussão histórica e não impedir o povo de fazer isso daí. Mas, por exemplo, a classe social que apoia o Bolsonaro, não dá para conviver com ela. Tem que acabar com ela como classe social. É como se você vivesse aí com um escorpião do seu lado. Não dá para viver. Não tem condição. Não adianta falar em democracia, convivência. E isso daqui, inclusive, a tendência é ir para um grande enfrentamento. Não vamos viver nenhuma ilusão. Porque isso daí vai ser muito difícil de tolerar, vai ser muito sofrimento para a população do Brasil, essa ofensiva. Queria agradecer o superchat do Alexandre Domingues, que diz: a melhor análise política do país continua a ser apresentada na sede do PCO, em BH, no edifício Maleta, loja 67. E hoje estamos servindo um delicioso risoto. Venham, companheiros. Agradecer a Carolina Silva pelo superchat. Que é essa análise aqui, né? Que é essa aqui. A impressão que eles estão fazendo outra análise política.
Para esclarecer, o pessoal transmite a análise política da semana nas sedes do PCO em todo o país onde tem sede. Então, no Rio, em BH, em Blumenau, Santa Catarina, a análise política é transmitida nas sedes do PCO, no Centro Cultural Benjamin Perret, em Salvador também. Então, você pode assistir coletivamente a análise nesses locais. Se você não estiver em São Paulo, não conseguir vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Rodrigo X486, ele diz: Rui, carnaval chegando e, como você sabe, o povo fará uma grande mobilização popular, o carnaval. Para coisas sérias não vemos essa disposição. Por quê? Bom, está sendo formado o bloco Lula Livre em todos os estados, né? Queria aproveitar, inclusive, chamar o pessoal a se juntar a essa iniciativa, porque não há problema nenhum de juntar o carnaval com a política, né? Muito pelo contrário, eu acho que o carnaval é uma boa oportunidade, como o povo vai participar, para fazer uma propaganda política. Outra coisa também é esse debate, aparece sempre, né? O povo não gosta de coisa séria e tal. Isso daí todo mundo é assim. Em geral, a maioria das pessoas é assim. Se você convidar o cidadão para pegar uma metralhadora e subir na Serra Maestra, a tendência é você ficar sozinho que nem um cão. Você convidar o pessoal para tomar uma cerveja, vai um monte de gente. É uma coisa natural no ser humano, né? Não vamos ser assim tão, como é que se diz, tão exigentes com as pessoas, né? Nós temos que levar em consideração as inclinações das pessoas, a inclinação social. Tem que ser no que diz respeito a uma política popular, você tem que ter uma grande dose de tolerância, se você é uma pessoa crítica, com todas essas coisas que são naturais no povo, mesmo que você não concorde. Você tem que ter uma tolerância. Como é que você vai estabelecer um relacionamento, convencer as pessoas, se você não parte de uma certa inclinação positiva com essas pessoas? Bom, aproveitando inclusive o PCO e os comitês vão organizar várias atividades de carnaval, com o baile aqui do CCBP, no sábado de carnaval. No sábado de carnaval, o baile aqui do CCBP, nós vamos organizar várias atividades no Brasil todo. Tem bloco que eu sei aqui, bloco no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Santa Catarina, lá em Blumenau, em Florianópolis, em Curitiba, em BH, em Salvador, Recife, Olinda, Maceió, Rio de Janeiro. Todos esses locais têm blocos políticos que vão sair e que os comitês de luta contra o golpe e o PCO vão participar. Aqui em São Paulo tem o baile do CCBP, aqui no sábado de carnaval, e no próximo sábado, inclusive pré-carnaval, tem a ala dos operários, que a gente sai junto com o Colombolo de Apiratininga, no próximo sábado, a partir das 3 horas da tarde, a concentração, lá na rua Belmiro Braga. Então todo mundo está convidado para participar, levar cartaz contra o Bolsonaro, pela liberdade do Lula. O carnaval é o momento de fazer manifestação política. Bom, só uma coisinha, que um cidadão aqui falou no chat que seria ainda mais eficiente se a cerveja fosse de graça. Pode ser, mas uma coisa ele tem que aprender sobre o PCO. Não sei quem que ele é, se ele é bolsonarista, o que é. O PCO não dá nada de graça. Nós não temos dinheiro para fazer isso. E se a gente tivesse também, a gente não daria nada de graça. A pior coisa que tem na política nacional é o pessoal comprar os eleitores. Todo mundo acha isso, mas na hora da eleição é uma compra danada de gente. Nós não damos dinheiro nenhum para ninguém de graça. Não damos comida, não damos bebida, não damos nada. Tudo que a gente faz, todas as nossas atividades, elas são pagas ou são o resultado de campanhas financeiras que a gente fez.